E o Senhor me levou a este texto de Judas 1:1, que nos diz assim, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria aqui de abrir um parêntese é que na Bíblia, no Novo Testamento, existe alguns Judas. O mais conhecido deles é o Iscariotes, o traidor, né? Todo mundo, no meu tempo, tinha o dia de malhar o Judas, né? Então, quando a gente acordava de manhã, tinha os bonecos pendurados em árvore, poste, em todo quanto lugar, para a turma malhar o Judas, né? Nós somos mais antiguinhos um pouco, né? Mas existem alguns Judas no Novo Testamento. Isso aqui é só uma curiosidade. Tem o Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Tem o Judas Tadeu, que também era apóstolo. Tem esse Judas que escreveu essa carta, que é o irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. Então é Judas, irmão de Jesus. Também encontramos o Judas Barsabás, que é declarado como profeta. Também tem o tal do Judas, o Galileu, que Gamaliel fala sobre ele, né? Falou, apareceu aí um tal de Judas, uma época levantou e cerca de, não sei, acho que 600 pessoas, 400 pessoas seguiram ele, mas depois ele foi morto. E também tem o Judas da rua direita, que Paulo ficou hospedado 3 dias lá, né? Quando Deus fala, Paulo, por que me persegues, né? Jesus encontra com ele lá, né? Vai na rua direita na casa de Judas. Depois Deus fala com Ananias, Ananias, vai até a rua direita na casa de Judas, porque lá você vai conversar com um tal de Saulo de Tarso. Então, só uma curiosidade para você entender que era bem comum esse nome aqui, nessa época. Irmãos, mas Judas, quando ele escreve essa carta, ele começa trazendo um entendimento a respeito da vida cristã, sobre a vida cristã. E quando nós olhamos mais de perto, quando nós paramos para analisar este primeiro versículo, nós podemos perceber algumas características da vida cristã. E nós podemos perceber algumas características de como é o agir de Deus na nossa vida. Perceber tanto o que Deus já fez no passado na nossa vida, e o que Ele continua fazendo em nós e através de nós nos dias de hoje. Então Judas, ele se apresenta primeiro, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados. Então Judas está dizendo que ele está conversando com um povo que havia sido chamado por Deus. Então, e ele fala, aqui o texto está usando um verbo no passado, vocês que foram, não que estão e nem que irão ser chamados, mas vocês que foram chamados. Então, está falando aqui a respeito de algo que já aconteceu na vida daquele povo. E como isso também é realidade nas nossas vidas. Um dia, eu e você, nós fomos chamados por Deus, fomos chamados a participar do corpo de Cristo, fomos chamados a pertencer à igreja de Jesus Cristo, fomos chamados para fazermos parte do reino, né? Então, eu gostaria de começar aqui fazendo algumas perguntas. Para que nós somos chamados? De onde nós somos chamados? Por que nós somos chamados? E eu quero mostrar na palavra do Senhor o que a Bíblia nos ensina. É lógico que não temos como abordar todo este aspecto do chamado de Deus para as nossas vidas, mas nós vamos ver aqui 2 ou 3 versículos que vão nos trazer um pouco mais de luz na nossa mente para entendermos por que é que fomos chamados, de onde nós somos chamados e para que fomos chamados. E eu gosto sempre de apresentar, esta é uma característica que eu tenho quando eu vou pregar,
que eu gosto sempre de apresentar textos bíblicos, ou contar alguma história bíblica. E eu não gosto muito de usar história fora da Bíblia, a não ser histórias que eu tenha vivido, tenha presenciado, ou saiba realmente a procedência e a veracidade das histórias. Mas eu procuro mostrar a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas não anunciam a palavra do Senhor, anunciam qualquer outro evangelho, menos o evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas distorcem, pegam só um versículo isolado e distorcem. Mas nós vamos ver aqui alguns versículos para entendermos esse chamado de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós que estamos um pouco há mais tempo na igreja, a gente fala, você foi chamado, você foi escolhido, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas muitas vezes isso não está claro na nossa mente, o que significa, o que simboliza, o que realmente é este chamado de Deus na nossa vida. Eu quero começar falando aqui sobre Colossenses 1,13, não vamos ler, só vou, depois se você quiser essas referências eu posso passar para você, mas a Colossenses 1,13 nos diz que um dia Deus nos chamou do império das trevas para o reino do Filho amado, do seu Filho amado. Então outrora, há pouco ainda estávamos na nossa aula de batismo, estava falando sobre isso, né? Sobre as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que não se encontraram, todos aqueles que foram desligados de Cristo e precisam ser reconectados. Então todos aqueles que não estão em Cristo, igual nós estávamos antigamente. É uma coisa que eu sempre digo, irmãos, neste mundo não existe neutralidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não estou desviado, só estou dando um tempo, né? Eu não estou indo na igreja, mas não estou desviado. Não existe neutralidade no reino, nesta existência nossa. Ou nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo, ao reino do Filho amado, ou nós pertencemos ao império das trevas. Não tem meio termo. Está dizendo aqui, Paulo está escrevendo aos Colossenses, dizendo, olha, vocês foram arrancados do império das trevas e colocados no reino de Jesus Cristo, no reino da luz. Então lembre-se, nós fomos chamados por Deus para sermos arrancados das trevas. Arrancados da perdição. Trevas significa tudo que não presta. Nas trevas a gente não tem a direção, nas trevas a gente não sabe para onde está caminhando. Eu lembro uma vez nós estávamos caminhando no meio do mato, era umas 4 horas da manhã, a gente estava voltando numa vigília, e cada um com a sua lanterna, e o primeiro que foi puxar a fila, falou assim, eu não preciso de lanterna, eu sei andar no escuro, né? E começamos a ir, né? Já estava meio cansado, já 4h30 da manhã, daqui a pouco o irmãozinho da frente sumiu. Ele caiu no barranco, estava no escuro, e ele disse que sabia andar sem lanterna, mas não tem como andar nas trevas. Não tem como andar no escuro se você não tiver algo que ilumina. Você pode tropeçar num galho, você pode tropeçar num tronco, você pode cair no barranco como aquele irmão. Deu trabalho para arrancar ele debaixo do barranco lá depois, né? Cadê o irmão fulano? Não sei. Então, nós somos arrancados das trevas, para que a gente não corra o risco de cair, que não corra o risco de nos machucarmos e nos ferirmos, e o pior de tudo, irmos para as trevas eternas, que é o inferno. Então nós fomos chamados do império das trevas e colocados no reino da luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um dia Deus nos chamou da escravidão para a liberdade. E Paulo, escrevendo aos Gálatas 5:1, ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu estava conversando há pouco com uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu gosto assim de uma coisa, como é que é? Eu falei assim, olha, isso aí tem que orar e Deus vai falar no coração. Se isso aí vai te atrapalhar ou não vai te atrapalhar. Porque Deus não nos chamou para continuarmos escravizados. Deus nos chamou para a liberdade. Em Cristo nós somos livres. E Paulo diz assim, tudo me é lícito, embora nem tudo me convenha.
Então nós não fomos chamados novamente para vivermos debaixo de escravidão. Olha, você tem que fazer assim, você tem que agir assim, você não. Nós somos chamados para a liberdade, e o Espírito Santo atua nas nossas vidas dizendo: meu filho, não faz isso, minha filha, não faz isso. Então, nós não fomos chamados, o pecado nos escraviza. O pecado hoje em dia, fala aí para os nossos jovens, no final de semana, se você não for para a balada, se você não se prostituir, se você não usar bebida, se você não fumar, se você não usar drogas, não é um final de semana legal. Isso é escravidão, e se a pessoa não conseguir fazer isto, não foi um final de semana. Mas nós não somos assim, nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Cristo nós somos livres. Nós não temos impedimentos nenhum. Aleluia, nós somos libertos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos chamados para ser livres. É interessante que império tem portas e reino não tem. O império te força a ficar ali. O império não permite liberdade, mas o reino você pode fazer parte. Deus não obriga ninguém, Deus não tira a nossa responsabilidade humana de desejarmos estar no reino. Então nós somos livres em Cristo Jesus, não somos mais escravos do mundo, não somos escravos do pecado, não somos escravos da mentira, não somos escravos dos vícios, não somos escravos de Satanás, não somos escravos da cultura do mundo. E é triste, irmãos, é muito triste ver, principalmente meninas nos dias de hoje. A moda agora é fazer dancinha. E geralmente as dancinhas são sensuais. Geralmente as músicas que se usam para fazer as dancinhas no TikTok, nos rios de outras redes sociais, são músicas que falam de prostituição, que falam de sexo, falam de tantas outras coisas. E a gente vê lá as meninas, principalmente as meninas dançando. E muitas delas não estão fazendo aquilo porque elas querem fazer, é porque está na moda. Para ser aceita, para tentar ganhar um pouco de like, para ganhar um pouco de seguidores, as pessoas se sujeitam a essas coisas que não vêm de Deus, que não procedem de Deus, para serem aceitas. Estão escravizadas no pecado. Mas aqui o escritor está nos dizendo que Cristo nos chamou para a liberdade, nos chamou para sermos livres dessas coisas, e nos chamou também para sermos filhos. Efésios 1:5 nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deus não nos chamou, eu vou chamar aquele ali, eu vou chamar para ver o que dá, não. Ele nos chamou, como diz o texto aqui, Efésios 1:5, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos. Sabe, no mundo é cada um por si, e não tem o Deus por todos. No mundo, como diz o ditado, é cobra comendo cobra. É um pisando no outro para se dar bem, para se dar melhor. É interessante até nas coisas pequenas. O Campo Larguense é difícil, né? Hoje eu estava levando minha filha na escola e um caminhãozinho estava vindo longe. Quando ele viu que eu ia entrar na avenida, ele acelerou o que deu para não deixar eu entrar. Porque até nisso quer tirar vantagem. Não vou deixar aquele carro entrar na minha frente. Mas meu carro é potente, saiu cantando pneu e foi, né? E fui embora. Falei, não vai, agora... Então, o que acontece? Estas situações. O mundo não tem este cuidado, o mundo não tem este carinho, o mundo não tem esta vocação de amor. Mas o texto está dizendo, Paulo escrevendo, que nós somos predestinados para Ele, para sermos adotados como filhos. E quando nós fazemos parte do reino, nós não fazemos parte como um objeto, nós fazemos parte como filhos. Aleluia, nós não somos
servos, não somos inquilinos, não somos estranhos, não somos forasteiros, não somos uma visita indesejada, que Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele olha para a minha vida, Ele vê um filho, Ele olha para você e vê um filho, uma filha. Oh, aleluia, nós temos este status diante de Deus. E a Bíblia diz que nós que somos falhos, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Assim como você olha com carinho para o seu filho, assim como você cuida, quem já é avô, né, pastor Rubinho? Diz que avô é o dobro, né? O Marchand diz assim, que se ele soubesse que ser avô era tão bom, ele teria escolhido ser avô antes de ser pai, né? Então, a gente olha, né? A gente vê, geralmente os avós são mais assim, né? Mais coruja com os netos, né? E olha com amor, com carinho, né? Os pais olham com atenção. Às vezes de madrugada eu levanto, vou lá ver se não está passando frio, se não está faltando uma coberta, se está tudo certinho, fica até olhando, ver se está respirando certinho, né? É o cuidado que a gente tem como pai, que a gente tem como mãe. Os pais e as mães aí cuidam dos filhos, bem alimentados. Agora nessa época está calor, está frio, está calor, está frio, então fica sabendo, hoje vai com uma camisa, hoje vai com uma blusa, vai com uma calça, vai com um tênis mais fechado, para não passar frio. O nosso Deus tem o mesmo cuidado para conosco. Você não vai passar frio, você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, você não vai passar nem perto do perigo, porque Deus é o seu Pai, Ele te adotou como filho. Oh, aleluia, você foi chamado por Ele, Ele te chamou não para qualquer coisa, Ele disse, venha cá, você vai ser meu filho, pode vir aqui, você vai ser a minha filha, e eu sei como cuidar de você. Oh, aleluia, Deus nos chamou para sermos santificados. 1 Tessalonicenses 4,7, Paulo diz assim, nós não fomos chamados para a iniquidade, nós não fomos chamados para o pecado, nós não fomos chamados para vivermos de qualquer jeito, nós somos chamados para a santificação. Então a nossa chamada, a nossa intenção, o nosso desejo também deve ser, eu preciso me santificar, porque Cristo, Ele me chamou do império das trevas, Ele me chamou como filho, e Ele me chamou para a santificação. Aleluia. Deus nos chamou para a salvação. Deus não ia chamar você para dizer, vem aqui, depois eu vou ver se salvo você, vem aqui, depois eu vou dar um jeito de salvar você. Não, Deus nos chamou para a salvação. Romanos 8,30 diz assim, aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Este é o processo da salvação. Então, veja, Deus nos chamou para fazer uma obra completa. É a mesma coisa que alguém chega com um carro com motor ruim, lá no mecânico, o mecânico diz assim, não sei se usa esse termo ainda, na minha época era, vamos fazer uma meia sola, né? Vamos usar um óleo mais grosso, vamos fazer só uma parte do motor. Deus não faz isso conosco. Deus nos chamou das trevas, mas nos chamou como filhos. Deus nos chamou para santificar, e Ele tem na sua mão a condição e o poder de fazer todo este processo. Veja que coisa extraordinária, que Paulo está escrevendo, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou. Você está justificado. Não é justificado diante dos homens, é justificado diante de Deus, aquele que tem poder de ir para o céu, de levar para o céu, ou de fazer perecer no inferno. É diante deste Deus Todo-Poderoso que você é justificado. Você não chega de qualquer maneira diante de Deus, por isso a gente não pode chegar como filhos, né, o filho que faz arte. Esses dias eu abri um copo de água desses aqui,
Estava sentado no sofá e tomando a água e achei uma tartaruguinha de brinquedo. Daí eu falei, GL, olha que tartaruga linda. Ela falou assim, tartaruga gosta de água. Pum, jogou dentro do meu copo de água. E quando ela jogou, eu olhei, ela já fez assim, papai, me desculpa, papai. Eu falei, não, papai não vai brigar com você. Papai que deu a tartaruga na hora errada para você. Deu uma tartaruga na frente de um copo d'água, eu ia esperar o quê, né? Mas ela ficou com medo de tomar uma bronca. Ela já falou, papai, me desculpa, papai. Nós não podemos ser estes filhos que chegam diante de Deus. Ai, Deus, eu sou um coitadinho. Ai, se o Senhor tiver misericórdia de mim. Ai, se aprouver ao teu coração. Não tem nada disso. Paulo diz assim que nós devemos chegar confiadamente diante de Deus. Porque nós somos bons? Não. Porque Cristo nos justificou. Aleluia. Então eu chego com ousadia dizendo, chego diante de Deus e falo assim, ó, o teu filho me justificou. Ele perdoou os meus pecados, Ele perdoou as minhas falhas, Ele lançou, eu estava escutando um hino ontem ainda, né? Ele lançou os nossos pecados no mar, e dele não se lembra mais. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou. E aos que justificou também glorificou, porque a palavra do Senhor nos diz assim, que nós somos assentados com Jesus Cristo nos lugares altos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, está dizendo aqui, primeiro que Ele nos chamou, no passado nós somos chamados, mas agora o segundo ponto, nós precisamos entender, que Deus nos chamou e não nos deixou por conta própria. Ele tem um cuidado contínuo para com as nossas vidas. Ele tem um cuidado contínuo com as nossas vidas. Lembre-se que nós estamos nos baseando em Judas 1, né? 1:1. Ele diz assim, está escrevendo aos que foram chamados e que são amados. Veja que coisa extraordinária. Vocês foram chamados, mas são amados. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a primeira parte do versículo faz menção a alguma coisa que aconteceu no passado, a segunda parte do versículo faz menção de alguma coisa que continua acontecendo. Aleluia. O são aqui, ele expressa um presente contínuo, ele expressa um estado permanente. Ele não está dizendo assim, olha, vocês foram chamados e um dia foram amados, não. Vocês foram chamados e continuam sendo amados. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, de maneira contínua. Entenda uma coisa, o cristão não pode reclamar de falta de amor. O cristão não pode se sentir, um dia eu quero sentir um amor verdadeiro. Será que algum dia alguém vai me amar de maneira verdadeira? Será que algum dia eu vou ser amado realmente? Será que algum dia eu poderei sentir o que é um amor verdadeiro? A palavra está dizendo, vocês são amados de Deus. O amor mais puro que possa existir, que pode existir. Então você pode, se você nunca sentiu, você hoje vai entender que você deve provar não só hoje este amor verdadeiro, mas a partir de hoje, a cada segundo da sua vida, você deve saber que existe um Deus que te ama a cada segundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que foram chamados e que são amados de Deus. E Paulo, escrevendo aos Colossenses 3:12, diz assim, somos eleitos de Deus, santos e amados. Eu estava explicando para os irmãos que estão fazendo o curso de batismo, que uma doutrina não se faz só com versículo, e não se faz só com versículo do Novo ou do Antigo Testamento, precisa de um conjunto de versículos que provem essa doutrina, que provem essa linha doutrinária ou teológica. Então nós estamos vendo aqui Judas dizendo, olha, vocês são amados de Deus. Agora Paulo também está escrevendo aos Colossenses dizendo, vocês são eleitos de Deus, santos e amados. Oh, aleluia. Então a todo instante Deus está reafirmando o seu amor para conosco.
Romanos, Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, 1,7, ele diz assim: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. A todos os amados de Deus. Existe aí um grupo de pessoas, né, que fala: ô meu amado, tudo bem? Ô amado, tudo bem? Não, aqui Paulo não está dizendo que amava as pessoas. Paulo está dizendo: vocês são amados de Deus. Paulo conhecia o amor de Deus, Paulo conhecia Deus, e Paulo sabia aonde o amor de Deus estava derramado. E Paulo está escrevendo: vocês são amados de Deus. Vocês são amados de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios 2,4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui ele vai além, dizendo: olha, não é um amor qualquer, o grande amor. É com grande amor que Deus nos ama. Então você não pode se sentir menosprezado, desprezado, você não pode se sentir rejeitado, você não pode se sentir isolado, porque o amor de Deus, o grande amor de Deus, já foi derramado sobre a sua vida, não apenas quando você foi chamado, não apenas quando você aceitou Jesus, todos os dias da sua vida, Deus está dizendo: eu te amo com grande amor, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha, independentemente do momento que você esteja passando, enfrentando, independentemente dos sentimentos que você esteja, o amor de Deus está sobre a sua vida. Oh, aleluia! E para encerrarmos, nós somos amados e guardados. Vocês foram chamados, são amados e são guardados. Irmãos, não teria lógica Deus nos chamar para a salvação, se Ele mesmo não proporcionasse uma garantia nas nossas vidas. Assim como alguém constrói uma casa e logo constrói um muro. E hoje em dia, o muro quase não é o suficiente, né? A pessoa coloca um muro, coloca uma cerca elétrica, coloca câmeras, coloca alarme monitorado, para que tudo isto é para guardar aquilo que é seu. Você compra um carro, você arruma uma garagem para o carro, você faz um seguro para o carro, você cuida do carro, você lava o carro, você mantém o carro em dia, você está guardando aquilo que é seu. Então Judas está dizendo: olha, vocês foram chamados, mas vocês são amados, e vocês são guardados a cada instante pelo próprio Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1,5, ele diz assim: vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último dia. Veja que coisa extraordinária, vocês são guardados pelo poder de Deus para a salvação. Então nós temos a certeza da salvação. O crente não pode andar com dúvida da sua salvação, porque senão o diabo toma proveito disso. Será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que eu sou... O diabo entra nessa fraqueza, nessa incerteza e cria ali um domínio, cria uma fortaleza. Pedro está dizendo: olha, vocês foram chamados, e pelo poder de Deus, Ele vai guardar a salvação de vocês. Então o poder de Deus está para guardar a nossa salvação. Então eu vou caminhando, eu vou seguindo. É lógico que isso não pode ser pretexto para a gente: eu vou caminhar de qualquer jeito. Não. O poder de guardar a salvação significa que Deus nos levará pelo caminho que nós devemos passar, e um dos caminhos que nós devemos passar é a santificação, porque a palavra também diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, ao guardar a salvação significa que Deus vai nos conduzir a todos os caminhos necessários para que a gente não perca a nossa salvação.
Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Tessalonicenses 3,3, ele diz assim: mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno. Veja que coisa extraordinária, irmãos. Primeiro, Deus nos ajuda a preservar a nossa salvação. Deus nos dá a condição de preservarmos a nossa salvação, e Ele também nos guarda do maligno. Maligno é o inimigo das nossas almas, diabo, Satanás, ou antiga serpente, ou demônio, seja o que for, espíritos malignos, esse é o diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o diabo tem ódio das nossas vidas, o diabo quer nos afastar de Deus, o diabo quer nos levar para longe de Deus, o diabo quer nos fazer ter uma vida de pecado, levar uma vida de pecado, o diabo quer destroçar tudo aquilo que nós temos, ele quer roubar, ele quer tirar das nossas vidas, ele quer nos ver arrebentados, frustrados, falidos em todos os sentidos. Mas Paulo está escrevendo: mas o Senhor, Ele é fiel, e Ele vai fortalecer vocês, para que vocês sejam guardados do maligno. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4,7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Há pouco ainda estava falando que o cuidado de Deus é completo para com as nossas vidas. Deus não se preocupa apenas com alguma coisa. Paulo, os textos que nós lemos aqui estão dizendo: primeiro, Deus vai guardar a nossa salvação. Está falando do nosso espírito, da nossa alma. Segundo, ele diz que vai nos guardar do inimigo, um fator externo que quer nos atingir, que quer nos afrontar, que quer nos afastar de Deus. E agora Paulo está dizendo aqui que o Senhor irá guardar o nosso coração e a nossa mente. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, ocupem a mente de vocês com tudo que é bom, com tudo que é proveitoso, com tudo aquilo que tem boa fama, com tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é justo. Está dizendo que Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Vai guardar as nossas emoções, os nossos sentimentos, vai guardar o nosso intelecto. Vai guardar os nossos pensamentos, vai guardar o nosso raciocínio, para que aqui não seja estabelecida nenhuma fortaleza de Satanás. Então veja que o cuidado de Deus é integral para com as nossas vidas. Ele nos chamou um dia, nós somos chamados, mas Ele continua nos amando a todo instante, a cada segundo da nossa vida, e Ele continua nos guardando a nossa salvação, nos livrando do diabo, seus laços e as suas armadilhas, e continua guardando e protegendo o nosso coração, para que nada que seja do mundo, que nada que seja do maligno, venha entrar na nossa mente, ou venha entrar no nosso coração e trazer alguma tragédia, venha trazer alguma coisa que nos afaste de Deus. Esse Deus é maravilhoso, aleluia.